Nem vou ligar a câmera aqui para não dar ruim com esse aplicativo. Falem comigo, tá bom? Tá bom. Apareceu alguém, já fico feliz. Bora. Meninos, hoje a gente começa a unidade 2, tá bom? E a gente vai falar sobre a assistência no pré-natal, tá? Nessa parte, a gente vai ver tudo com relação à atenção, à assistência, né? Realmente, a mulher que está gestante, desde quando ela se descobre gestante, tá? Até quando as patologias principais. Finalizando esse bloco, a gente entra no pré-parto, tá? Aí já quando ela já tá para parir, tá bom? Então, nessa parte, a gente fala um pouquinho dos cuidados, né, na fase reprodutiva e o que é importante nessa faixa, né, nessa fase. É a gente entender quem que é a mulher em fase reprodutiva, tá? A mulher em fase reprodutiva, ela é considerada lá até os seus 35 anos, tá? Que é a média da mulher quando ela é fértil, tá? Aí você fala assim, mas depois ela não é fértil? Né? Vocês sabem que tem mulheres que dão à luz aí com 38, 40, 42 anos. Tem sim. Mas, num geral, ela é entendida como fase reprodutiva, fase fértil, até os 35 anos, tá? O que é importante a gente orientar bem nessa fase, né? Nessa faixa etária? É importante a gente orientar o planejamento familiar, né? Então, o que compõe o planejamento familiar? Vocês sabem? Seria a assistência, o ensinamento da parte da gestação, da mulher e tudo mais? Mais que isso ainda. O que mais que vocês chutariam? Porque quando a gente fala planejamento familiar, parece que a gente está falando só do quantos filhos ela quer ter. Não parece? Sim. Professora, quando falo planejamento familiar, eu acredito que se trata de um tudo, em relação à moradia, em relação a tudo. Isso, em relação a tudo e principalmente nos métodos contraceptivos que nós vimos. Né? Lembra que a gente falou na outra aula de um montão de método contraceptivo? O planejamento familiar também prevê isso. E, além disso, prevê, né, a gente discutir métodos definitivos. Que métodos que a gente tem definitivos para evitar filhos? Vasectomia? Vasectomia. Ligadura de trompa. Isso, a laqueadura, né, que vai ligar lá as trompas, que vai cortar as trompas. Exatamente isso. Então, esses métodos definitivos, eles também são discutidos no grupo de planejamento familiar. Que ele funciona de que forma, né? Ele funciona com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistente social, geralmente da unidade básica, para se discutir a importância dos métodos que não são definitivos, né, dos métodos transitórios e dos métodos definitivos, para que a família pense, decida, enfim, né, o que é melhor. Por exemplo, hoje eu atendi uma gestante que a gente fala que ela tem o útero bicorno, né? Isso quer dizer que ela tem uma maior propensão anatômica de ficar gestante, de ficar grávida, né? Essa menina teve 13 gestações, né? Por mais que ela use métodos contraceptivos, ela tem uma facilidade grande de engravidar. E ela teve 13 gestações, 7 abortos, tem 4 filhos e está gestante de novo. Né? Não consegue usar DIU, porque em útero bicorno não coloca. E aí ela precisa pensar no planejamento familiar. Por isso que a gente leva ela para esse grupo, junto com o esposo, tudo, para se discutir, provavelmente, né, possivelmente, aí um método definitivo, já que ela utilizou diversos métodos transitórios e nenhum foi eficaz, nem hormonal, nem método de barreira, que aí o método de barreira, que seria as camisinhas, né, o parceiro também não aceita. E aí fica mais difícil para essa mulher, porque ela passou a vida inteira grávida, né? 34 anos, 13 gestações, vocês imaginam que a vida não é fácil, né? Então, por isso que é importante
educação em saúde do planejamento familiar, para explicar a importância do planejamento familiar, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, obviamente, também é algo de suma importância, porque a gente precisa, né, explicar muito bem explicado que a camisinha, ela não serve só para evitar filho, né? Ela serve para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, que nós já discutimos aí em algumas aulas, e nós vimos que, né, elas são realmente que comprometem muito a vida íntima do casal e individual, né? Então também é importante ali esse cuidado aí quanto às ISTs. No ciclo gravídico, né? Então, quando a mulher se descobre grávida ou vem com alguma queixa, né, de desconfiança que está grávida, a gente precisa já amarrar essa mulher no cuidado para poder para poder garantir que ela tenha as 6 mínimas consultas previstas pela portaria de atenção básica, né? E assistência garantida tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, tá? A gente avalia nesse ciclo gravídico todo o controle de riscos, né, as condições da gestação, como vocês estão vendo aqui no texto, e a gente avalia, né, ela como um todo desde o princípio. Então, quando a mulher ela chega lá na unidade básica, ela chega dizendo, né, que a menstruação dela está atrasada, certo? Esse é o primeiro sinal que a mulher avalia. Ah, eu estou atrasada, minha menstruação, a última foi tal dia, né? Então, ela vem com essa demanda para nós, e ela fala exatamente mais ou menos, né, a data de menstruação. Quando ela não sabe a data exata de menstruação, ela fala para a gente mais ou menos uma base, né? A gente vai tirar se foi começo do mês, meio do mês ou fim do mês. E a gente usa as datas padrões. Então, se foi início do mês, a gente sempre usa dia 5 para calcular. Meio do mês, a gente usa dia 15. E final do mês, a gente usa o dia 20. Tá? A gente sempre usa mais ou menos essas datas para a gente não se perder aí, para poder calcular a DUM, né? A DUM, que é a data da última menstruação, tá? Então, quando ela chega na unidade, ela chega referindo isso, né? Que ela tá atrasada alguns dias, né? Às vezes ela já fez teste de farmácia em casa, às vezes ela vai fazer lá com a gente o Pregnosticon, tá? O Pregnosticon é aquele teste rápido que todos vocês já viram, da fitinha, que vai ter aqui na aula, vocês já devem ter visto se baixaram o material aí no final de semana, né? Viram que tem aí o Pregnosticon, que é essa fitinha aqui bonitinha, né? E ela é composta por essa faixa aqui de leitura, tem aqui o máximo indicando até onde você coloca a urina. Geralmente a gente coloca, né? Deixa ali por 5 segundos, 15 segundos, né? E espera 5 minutos para leitura, tá? Para leitura completa. Quando ela aparece essa primeira faixinha mais forte, né? Significa que a fita controle, ou seja, o teste está certo, está funcionando, né? Se aparecer a fita controle, não vai dar erro no teste. Se aparecer a segunda fitinha, a segunda fita indica, né, o positivo, tá? Que pode ser tão esperado por algumas mulheres, como pode ser a tristeza de muitas outras, tá? Então, a gente também tem que saber ouvir e acolher muito bem essa mulher quando a gente vê essa leitura aí, tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? Peraí que eu vou espirrar, eu acho. Desculpa, meninos. Olha lá, essa é o fluxograma da entrada do pré-natal, tá? Vocês estão aí comigo, né? Vocês estão vivos aí comimigo, né? É claro. Sim, se espirrar de novo, saúde. Ah, muito Sempre. obrigada. Não é Covid, já vacinei, nem venho. Sai Covid. Ó, vamos lá. Então, a mulher com a suspeita, a gente acolhe, oferta o Pregnosticon. Se não for confirmada, né, deu negativo, a gente não abandona essa menina, porque às vezes a menstruação dela ainda não veio, né? E ou ela tem algum outro problema de saúde associado, ou a gente vai repetir o teste para verificar se deu ou não gravidez. A gente pede para repetir o teste de 7 a 15 dias, tá? 15 dias aí no máximo,
para a gente olhar essa mulher, porque senão, se for muito mais que 15 dias, né, a gente perde muito tempo se ela realmente né, tiver um positivo aí da gravidez, tá? Se essa mulher, com a gravidez não confirmada, né, e ela tiver pensando em planejamento familiar, a gente precisa encaminhar ela para o planejamento, né? É importante entender se ela quer ou não engravidar, se seria ou não uma gravidez desejada, tá? A gente pode ofertar os testes rápidos, por quê? Né? A mulher que... Oi. Então, a mulher que ela tá lá desconfiada, né? Ela teve uma relação desprotegida. Muitas vezes essa relação desprotegida foi com o parceiro, né? O marido, o namorado, enfim. E outras vezes não, foi de algum namorado, né? Alguma ficada, alguma coisa, um lance casual. E aí, às vezes, ela não queria realmente estar grávida, tá? Então, a gente oferta e orienta ela, né, com os testes rápidos de sífilis, HIV e também hepatite C e B, para a gente poder também amarrar aí a orientação de saúde, de infecções sexualmente transmissíveis, enfim, com essa mulher, tá bom? Se repetir o teste, né, ali no prazo estipulado, a gente vê se foi confirmada. Tá meio ruim alguém querendo falar aqui junto. Fala, José Ricardo. Professora, onde eu trabalhava, lá no AMA, quando a gente já dava o teste de diagnóstico positivo, a gente encaminhava direto para fazer o beta-HCG, para confirmar mesmo. Isso pode ser assim? Pode, mas não tem uma necessidade extrema, viu? A não ser que o médico queira fazer um quantitativo, né? Porque dando... se na urina deu certo, o teste de urina, esse teste rápido deu certo, significa que eu tenho o HCG presente no organismo. Então, possivelmente, não tem como dar errado, né? Ele vai dar positivo. Porque se deu na urina, vai tá disponível no sanguíneo também, tá? Então, assim, o HCG ele vai estar lá, não vai ter erro com relação a isso. Então, não tem necessidade de fazer o beta-HCG. Quando dá o positivo para nós, a gente já pode encaminhar para abertura de pré-natal, tá? E solicitar ultrassom. Não tem necessidade de fazer, porque vai levar ainda mais 15 dias para esse resultado ficar pronto, dependendo de onde foi. Estou falando do serviço SUS, não particular, né? Particular talvez saia aí no mesmo dia, mas no serviço SUS vai levar mais 15 dias e a gente vai empurrar mais um mês dessa mulher sem assistência, tá? Então, a gente já abre pré-natal e aí já solicita o ultrassom, tá bom? Então, não tem necessariamente uma necessidade de fazer o beta-HCG, tá? Se tiver disponível e sair rápido, maravilha, né? Serviço particular geralmente sai rápido mesmo. Não existe falso positivo, né? Falso positivo é impossível, né? Porque se deu positivo, tem HCG lá no organismo. Então, realmente, ela tá grávida, tá? Se a gravidez for confirmada, então, nós iniciamos o pré-natal. Geralmente, quem abre o pré-natal é o enfermeiro, tá? Então, a gente tem que saber todas as etapas aí do pré-natal. E a gente vai rodiziar o cuidado dessa mulher que for um pré-natal habitual, uma mulher num pré-natal tranquilo, sem problemas, né, não teve nenhuma doença pré-existente, um aborto, alguma outra coisa, né, não tem idade avançada ou não é menor de idade. Se ela tá ali redondinha, bonitinha, vai acompanhar com o médico generalista, o médico de família e o enfermeiro, a cada mês passa com um, tá? Aí a gente também precisa avaliar se a gravidez ela é desejada ou não, gente. Né? Tem muita mulher que não tem intenção de dar à luz ou não né, se vê perdida, cada um dentro das suas limitações e condições. Então a gente precisa entender, avaliar a questão do abortamento inseguro, porque ela pode tentar fazer isso em casa. Às vezes ela desenvolve uma depressão gestacional, uma depressão pós-parto, né? Então a gente precisa orientar isso. Às vezes ela tenta fazer o abortamento em casa,
ou com medicações, né? Geralmente elas apelam para o Citotec, né? Tenta chá de canela, porque, né, se diz abortivo, tudo, mas ou acabam mesmo partindo para uma coisa um pouco mais agressiva, que é as agulhonas lá para fazer a ruptura lá e aí eliminar via vaginal, né, pedacinhos aí do feto. Então, a gente precisa entender essa condição, o quanto que essa menina ela tá tranquila com essa gestação, né? E para isso é importante a gente ofertar o suporte psicológico, né? O psicólogo da UBS ou do serviço auxiliar, ou ainda, se for o caso, um psiquiatra, ou ainda, né, o CAPS. A gente já pode encaminhar essa gestante para o CAPS, porque às vezes ela chega em surto, né, que ou ela vai matar marido, ou ela quer matar o bebê, ou ela quer se matar por conta dessa gestação, né? Então a gente também precisa entender todas essas condições para poder orientar aí o que é melhor, né? Se um aborto assistido, se ela tem, né, como fazer, ou se vai ser uma adoção, vai entregar, enfim, né? Mas ofertar aí ajuda para essa mulher. Mas Se for uma existe essa possibilidade do aborto assistido? Então, depende muito da condição, né? Se por um acaso essa mulher ela teve alguma condição prevista por lei, né? Aí ela vai ter o aborto assistido, né? Por exemplo, ela foi estuprada e aí teve algum, né? Por mais que seja parceiro e ela foi estuprada, tem boletim de ocorrência, enfim, todas essas coisas, provavelmente ela consiga fazer, né? É só o fato dela não querer a gestação, não tem o que fazer, né? Ainda não, né? Então. O que é uma coisa que há controvérsias Exatamente. É isso. O fato dela só não querer levar essa condição para frente, ela não pode fazer nada. Vai ser orientada por psicólogo, psiquiatra, vai passar como doida, mas vai ter que ter o bebê. Assim, felizmente ou infelizmente para ela vai ter que ter, né? Agora, se for por uma condição específica, aí ela consegue fazer o abortamento assistido, né? Ainda nossa lei não por mais que seja meu corpo, minhas regras, ainda não é tão assim, né? A gente sabe que por lei ainda o aborto aqui no Brasil não é legalizado, o que é uma tristeza para algumas mulheres, porque elas acabam fazendo esse abortamento inseguro, né? Faz de qualquer jeito em casa, com qualquer medicamento, aí sangra toda, não avisa a família, entra em hemorragia, tem infecção, é internada, não faz curetagem. Sabe aquela coisa toda que vira uma bola de neve, né? É difícil de entender que a lei ela ajudaria mulheres que estão numa condição psicológica abalada para seguir com aquela gestação, né? Ela acha que vai todo mundo engravidar só para abortar depois. E não é bem por aí, né? Salvaria muitas vidas, né? Porque já é legítimo, né? Mesmo sendo ilegal, é um negócio que acontece o tempo inteiro, milhões por ano. E a verdade é que só morre menina pobre mesmo, porque quem tem condição vai numa clínica clandestina top e não sofre nada. Compra um Citotec, tem fácil acesso, né? Não toma qualquer erva macerada lá, e aí consegue ter assistência, né? Mas o que a gente mais acaba vendo, por exemplo, com relação aos abortos, são meninas que já dão entrada com muita dor, com hemorragia ativa, né? Essas condições assim que daria para ter sido prevenido em algum momento se tivesse um aborto assistido de forma legal, né? Não chegaria em situação extrema, né? Não chegaria em situação extrema da menina acabar, por exemplo, nesse momento ela não quer, mas ela acaba perdendo o útero, às vezes, por conta de um abortamento inseguro, sabe? E aí nunca mais ela vai conseguir dar aula, vai conseguir dar à luz, né? O que é uma coisa triste, porque se de repente ela tivesse tido um apoio, porque naquele momento ela não conseguiu, ou porque ela estava abalada psicologicamente, né? No futuro ela poderia ser mãe. E se é feito de maneira completamente inadequada,
pode ser que essa menina perca o útero e nunca mais ela vá dar à luz, né? Então, a gente às vezes discute isso, e por mais que a minha opinião com relação a filhos, gestações, né, eu, Juliana, pense uma coisa, eu, enquanto enfermeira, preciso ser responsável e pensar que cada um está numa condição, né? Cada um vivencia um momento, e eu, por exemplo, essa menina que eu falei para vocês, né? Vocês imaginam a cabeça dessa menina para ter a 13ª gestação? Não é uma mulher das antigas, né, que teve 13, 15 filhos. Não é, gente. É uma menina de 34 anos. Você fala, mas por que ela não evitou? Eu sei por que ela não evitou, mas não deu, né? Ela tentou algumas coisas, fez algumas coisas e engravidou, até porque, anatomicamente falando, ela tem um útero que predispõe, né, a gestação. Então, ela passou por isso. Então, você imagina a cabeça dessa menina? O parceiro que não ajuda também, né? O parceiro ajuda pior ainda, porque ao invés de ele não podia fazer uma vasectomia? Então. Que é simples, fácil. Bicho bruto, né? É suave, tá ligado? Você vai pra casa no mesmo dia, não é... Você não abre nada no corpo, tá ligado? Exatamente, então, mas só que para muitos meninos o que acontece, né? Eles acham que vai perder a ereção, que não vai mais ejacular, que vai perder um monte de coisa, sabe? Então é muito feio, né? É muito difícil, assim, o cara nem acabar pensando nisso, né? E essa menina ainda me tem um útero bicorno, que é aquilo que eu falei para vocês, que é muito mais fácil de engravidar. Depois, se eu conseguir, eu coloco projetado para vocês verem como é que é. Mas ele facilita mais as gravidezes, né? Então, essa menina ainda tem mais essa facilidade aí, mais difícil do que qualquer outra coisa. Hein? Bom, eu tinha até dado uma pesquisada aqui, ele parece meio como se tivesse 2 chifrezinhos, né? Isso, exatamente. Por isso que dificulta e não dá para colocar o DIU, né? Que ainda tem isso, né? Se ela tivesse um método mais eficaz, para ela, pelo menos, ela conseguiria utilizar. E quando ela foi colocar o DIU, descobriu que ela tinha essa anomalia. Ju, mandei um negócio no seu WhatsApp aí, dá uma olhadinha para ver se é pertinente a aula. Ah, claro, pode falar. Você viu que eu mandei no seu WhatsApp? Vi, acabei de ver, pode falar para a turma. Acho importante. Hoje eu perdi uma menina super jovem, 20 e poucos anos, 22 anos mais ou menos, por um abortamento espontâneo que ela fez em casa. Ninguém sabia que ela tinha feito esse abortamento, a não ser uma amiga, que depois ela veio conversar com a gente. Ela deu entrada com septicemia, já entrou com nora, dobuta, todas as drogas possíveis para manter ela, antibiótico de alto espectro, tudo. E ficou bem mal, e perdemos ela em 5 horas, entendeu? Nossa. Então, assim, foi uma coisa bem... acaba com a gente, né? A gente achava que era Covid até, mas como não conseguia descer ela para fazer uma tomografia de tórax, para confirmar por causa das drogas e do estado dela, então a gente achou até que era Covid, mas aí quando chegou a família, chegou uma amiga e falou que ela tinha feito um abortamento em casa e que não tinha saído... Descobriu com o quê? Descobriu que a amiga falou. Não, mas descobriu como que ela tentou fazer esse abortamento? A amiga falou que ela colocou as agulhas de crochê. Para tentar furar a placenta, né? Porque aí tenta romper, vai lá para além do colo do útero, rompe, e aí ele acaba, né, fazendo o aborto, mas não sai, ela sangra, infecciona, morre. É isso, simples assim. Perdeu uma menina super jovem, aliás, né? Já estava ruim em casa há uns 3 dias, a mãe dela estava falando, com muita febre, falta de ar, então o pessoal achou que era Covid. Não sabia o que tinha acontecido antes disso, né? Aí a amiga dela, quando veio a família hoje, falou que a amiga dela contou e contou pra gente aqui no hospital. E a família nem sabia? Ou a família sabia? A família falou que não sabia,
Não sabia nem que ela estava grávida. Pois é. E aí, para esconder, ela acabou fazendo de uma forma que ela achou que ia dar certo. Provavelmente viu na internet. E aí deu isso, né? E é super triste. Por isso que a gente bate na tecla do quanto seria importante essa coisa, né? Esse abortamento assistido para essas meninas. Mas é claro que a gente não deveria pensar que o aborto é a última coisa, sabe assim? A gente precisa pensar no antes, porque essa menina teve orientação, ela, né, como é que foi isso? A gente precisa explicar o antes. Toda aquela coisa de método contraceptivo e planejamento familiar tem que ser batida antes, porque não dá para também só para engravidar e tirar, né? Tem que pensar no antes. Até porque tem outras milhões de coisas envolvidas do que só a própria gestação, né? Professora, Oi. eu acho que isso também é um pouco de falta de informação. Onde eu morava, já morei muito em comunidades. E nunca, para mim, né, na escola que eu estudava, tipo, nas periferias que eu já estudei, nunca chegou informação sobre o que é um aborto. Então, tipo assim, as meninas que crescem, elas crescem não sabendo o que é isso. Para elas, aborto é tipo pegar o feto, descer por água abaixo e acabou. Essa é a realidade que elas vivem. Tipo, é muito surreal. É simplesmente tirar, né? É, Simplesmente não ter o pelo que bebê. seja isso. Só que eu acho que falta muita informação ainda para chegar a essas pessoas. Igual o Felipe falou, o Alexandre falou também, sobre as pessoas de mais alto padrão, é porque eles recebem informação, eles já sabem como faz, eles têm atendimento melhor, tem várias outras coisas que facilita isso, a não ter essa, igual o José Ricardo apontou lá, que a menina teve uma sepsemia e tudo mais. Isso é infelizmente porque quando nós tem na idade nossa de 12 lá, 14 anos, que nós está começando a desenvolver isso, nós não tem informação nenhuma, tipo, é muito chucro. Eu como menino, eu nem imaginaria que eu poderia cortar, tipo, um coisinho de nada no meu testículo e pronto, resolvia. Entendeu? Então, Sim, quando os meninos, jovens, por isso que é tão importante o grupo de adolescente, né? Porque a gente conversa isso. Quando eu fazia grupo de adolescente na faculdade, eles traziam essas questões sexuais, né? E não no sentido de direitos sexuais, mas da gente entender o que eles viam, né, no próprio sexo ou na questão de filho, né? E a gente via que muitas meninas entendiam que se ela se juntasse com um cara e engravidasse, né, isso seria o ponto auge da vida dela, sabe? Assim, o ápice. Ela estaria resolvendo a vida dela estando grávida, porque ela se tornou mulher, dona de si, ela vai ter uma casa, ela vai ser responsável. Mas isso são meninas de 11, 12 anos pensando assim, né? E algumas com essa questão de não, de jeito nenhum eu vou engravidar, e se eu engravidar eu vou tirar, né? Sem pensar na questão de posso ficar doente, é melhor usar camisinha, eu vou comprar e ofertar para o meu parceiro, né? Sem essa questão de educação em saúde. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente conversar e fazer educação em saúde, né? Parece balela, vai de novo fazer um grupinho na OBS. Não, é para a gente evitar essas coisas. É para evitar que uma menina de 22 anos morra de septicemia porque ela fez um abortamento em casa, com agulha de crochê, né? Então é por isso que a gente fala de tanta importância aí da educação em saúde, né? e nessa situação, só para falar um comentário que foi uma experiência minha. Quando eu estava no ensino fundamental, ali nas quintas séries, nos 13 anos de idade, uma amiga minha teve o primeiro filho, com 14 ela teve outro, com 16 teve outro, com 17 teve outro, e com 20 teve outro. Agora você imagina, e só porque ela não sabia o que era a forma preventiva. Ou às vezes sabia, mas o parceiro também não é legal, sabe, Jonathan? Porque às vezes o parceiro ele não age como um parceiro, né? Ele também só vê o dele. Porque tudo bem, todo mundo sabe que o sexo sem a camisinha ele é mais prazeroso, tanto para um quanto para o outro. Só que acontece que não dá para pensar assim quando você não tem um parceiro fixo, uma relação estável, né? Uma relação duradoura, que você né, se você já tem assim, já é complicado,
né? Que ninguém está livre de traição, nem a mulher, nem o homem. Então, se você já tem um relacionamento estável, já é assim, imagina para essas meninas que acabam tendo trocas de parceiro, né? Hoje, outra menina que eu atendi, 23, acho que 23 anos, 7 parceiros sexuais, né? É para eu julgar? Não, não é para eu julgar, mas entende que ela começou muito cedo, ela teve muitas relações, ela pode ter se exposto demais e talvez descoberta aí de informações importantes para evitar uma gestação ou para evitar doenças, né? Então, eu acho que a gente precisa batalhar mais por informações, batalhar mais por prevenção, sabe? Prof, Oi, queria voltar aqui um pouquinho no útero de novo. volta no útero. Eu tava vendo aqui, ele dá para saber, por exemplo, se ele é bicorno na ultrassom? Na ultrassom, eu acho que tem que ser mais uma avaliação melhor, viu? Eu não sei te dizer muito bem, não. Mas eu acho que vai precisar fazer também uma ressonância, alguma coisa. Deixa eu me informar aqui para ver direito. Não sei. Pra E gente outra ver coisa, direitinho. Ah, eu vi que além do bicorno tem o unicorno. O unicorno é o contrário do bicorno? exatamente. No caso, a pessoa tem mais dificuldade em engravidar. Porque o bicorno é um útero duplo, né? Tá. Então ela engravida muito, entendeu? Porque ela tem uma anatomia que favorece, que facilita isso. Então ela acaba tendo muitas, muitas gestações. Mas é uma coisa assim, não é uma anomalia comum, é uma anomalia difícil de achar, sabe? Ah, tá. Porque eu tava vendo aqui, tem vários, né? Tipo, tem o hipoplásico, tem Tem. cetato, o Que é uma hipertrófico coisa por que eu não terapia. super manjar, para te explicar, né? Tanto não é regra que quando eu peguei esse caso, eu falei assim, vou trazer para os meninos, porque eu acho que eu já tinha ouvido falar na faculdade, tipo, sei lá, quando que eu tive saúde da mulher, acho que 2008, né? E não tinha visto na prática, né? Tinha ouvido falar, porque né, estuda anatomia, mas eu não tinha visto na prática. E eu fiquei chocada de associar a teoria com a prática, porque aí a gente vê que realmente tem meninas que passam por isso, e aí discutindo com os colegas, lá na unidade, a gente descobriu 2 casos assim, né? São 2 casos de meninas com útero bicorno. E a outra também teve 12 gestações. Né? Então, eu achei legal da gente de trazer para discutir, mas falar para você que eu super domino para a gente discutir, o Gabriel, não sei não, tá? Eu acho que precisa, além de uma ultrassom, uma transvaginal, enfim, talvez uma ressonância, algum outro exame de imagem para avaliar, né? Às vezes precisa até fazer, sei lá, com contraste para ver melhor caminho, porque às vezes deve ter alguma obstrução, sabe? Mas Eu acredito também que as pessoas, né, os profissionais, começam a desconfiar mais pela quantidade de vezes que ela vai engravidando. Eu acredito que seja exatamente, isso um dos sinais. exatamente. Porque toda hora essa menina parece grávida, né? Tanto que hoje eu estava conversando com ela e ela falou assim, eu estava indo na outra médica, né, quando ela tinha convênio, e a médica falava assim, de novo fulana, tá grávida? De novo, mais uma vez? Então, assim, como se ela fosse mega irresponsável. E, na verdade, além dela tentar usar o hormônio para ajudar, ela tentou usar o DIU, né, e ela não estava tentando engravidar, ela simplesmente ficava grávida, né, nessa facilidade assim. Entendi. Eu tenho uma amiga que ela tem o útero retrovertido. O útero o quê? Que eu não entendi? Acho que é retrovertido. Retrovertido? Tem. Que é como se ele fosse mais difícil de engravidar, né? Na verdade. Isso. Ele é não uma consegue. patologia mais né? Ele é como se fosse mais difícil de engravidar, né? Isso. Anatomicamente, E não consegue. ele é o quê?
Ela já tentou muitos anos e não consegue engravidar. Não é que ela nunca vai engravidar, tá? Mas é mais difícil esse útero invertido ou retrovertido, enfim. Ele realmente é mais difícil. Mas não significa que não tem, até porque preciso de ovário, talvez a nidação, quando implanta o óvulo, é que se torne mais difícil. Uhum. Mas essas anomalias todas de útero são muito curiosas, né? Acho que vale aí a pena dar uma olhada, pesquisar na literatura, de rever aí de ver esses tipos de útero, porque é curioso. Eu fiquei mega curiosa e voltei na literatura para dar uma olhada, né? Ainda não pesquisei o tanto que eu queria, porque ainda mais porque eu conversei com ela bem hoje, né? E eu queria avaliar mais essa situação, porque eu fiquei muito, muito intrigada, sabe? Por que anatomicamente ela acaba tendo tanta facilidade? Tudo bem, tem duas entradas e tal, mas eu fiquei muito curiosa, eu queria entender um pouco melhor questões hormonais, sabe? Né? Acho que vale a pena a gente dar uma discutida depois, num futuro aí, que todo mundo estiver mais ambientado. Mas achei legal trazer para vocês, porque vocês vão se deparar com isso, né? Não é comum, né? Mas vocês podem se deparar com isso. Então é legal saber, tá? A menina vai chegar no hospital com a segunda gravidez. Eu vou falar: vem cá, bicorna, vem aqui. Você já vai falar, de novo, fulana, tá grávida, olha lá. A gente julgando o povo. Pior que a cara do Gabriel. Aí pergunta, desconfia, fala, vamos fazer uma ultrassom aqui, vamos fazer uma ressonância, meu bem? Vamos ali, só para ouvir o negócio, né? Só para tentar descobrir. Aqui, meninas, ó, no pré-natal, né, essa aqui é a caderneta, ó que bonitinha. Nem sempre vem caderneta, tá? Às vezes vem só essa folhinha aqui, mais resumida, para a gente anotar os dados, tá? Aqui nessa folhinha tem dados de testes rápidos, de exames, né? Tem os dados de ultrassom, tem dados de vacina, né? Tem um montão de informações aí, de histórias prévias, assim, histórias clínicas, né, da mulher, antecedentes de gestação, dados da família, tudo isso tem aqui nessa caderneta. Essa caderneta, como ela é completa, ela vem com um monte de informações, leis, direitos, não sei o quê, né, tudo para acompanhar ali, né, acompanhamento nutricional, todas as consultas, vem tudo lá. Né? A outra, que é uma folha só frente e verso, ela é mais concisa, ela é mais enxutinha, mas também tem aí as informações necessárias para a gente avaliar, né? Se vai ter complicações, se tem doenças, diabetes, hipertensão, tudo isso a gente vê. Também tem dados importantes de fator RH, né? Fator RH também aí, a gente vai ver na semana que vem as patologias, né, que essa mulher desenvolve. Vocês vão ver ali o caso de fator RH também, né, de isoimunização, que é importante, saber se ela é positivo ou negativo, parceiros, bebês, enfim, tá? É importante também esses dados aí para a gente reduzir os índices de doença, né, de morbidade e de mortalidade, tanto materna quanto fetal. Então, um pré-natal bem feito, né, reduz esses índices. Lembra que eu sempre falo, gestante, bebê, é a menina dos olhos da atenção primária. Então, é muito cobrado do enfermeiro, principalmente, porque é bem enfermeiro centrado, esse cuidado da gestante. Eu já ouvi gestante falar assim, mas se você faz tudo isso hoje, eu vou passar com o médico para quê? Que é verdade, vocês vão ver o quanto que a gente é autônomo nisso, sabe? Porque a gente acaba fazendo tanta coisa, tanto preenchimento de papel burocrático, quanto ao escutar esse bebê, fazer o exame físico da gestante, né? A gente solicita os exames, prescreve os medicamentos que ela precisa, tudo isso na abertura de pré-natal, né? Dependendo aí né, ao escutar o bebê, depende aí um pouco da quantidade de semanas. Mas a gente acaba fazendo tudo isso. Abre termo de responsabilidade para ela, né? Explica a gestação, faz orientação de alimentação, faz orientação de cuidados. Tudo isso é o enfermeiro que faz. Depois vai passar com o médico no outro mês para ver se tem algum problema, avaliar algum outro exame, se deu alterado, alguma coisa do tipo.
mas fica completamente enfermeiro centrado, né? A gente vira referência mesmo dessa gestante. E elas se apegam, né? Elas querem levar a gestação todinha com aquele mesmo enfermeiro. Elas são difíceis de mudar, né? Para a gente ter um pré-natal de qualidade, a gente precisa iniciar esse pré-natal até a 12ª semana. Lembra que eu falei, deu negativo, ela continua sem menstruação, a gente pede ali para não estender muito o prazo, de 7, no máximo a 15 dias para replicar, porque a gente garante aí que se essa mulher, mesmo que tiver tardio, né, a gente pega essa mulher, capta essa mulher para não ficar perdendo tempo aí. Então, a gente precisa garantir aí até a 12ª semana para abrir a abertura de pré-natal, tá? Precisa garantir tudo, que ela tenha acessos, né, aos exames, que ela tenha recurso, que ela seja assistida, que ela tenha recurso como passar com psicólogo, nutricionista, assistente social, se for o caso, tá? Garantir aí a escuta também dos acompanhantes, que muitas vezes pode ser ou a mãe dessa mulher, ou alguém que é entendido como referência de família, ou o próprio parceiro, alguma coisa, alguma familiar que venha junto, a gente precisa garantir também a escuta, tá? Garantir transporte público quando necessário, isso a gente avalia a condição, se é uma UBS distante, né, um local distante, se é algum trajeto de uma unidade para outra, tudo isso a gente tenta garantir, tá? Mas não é uma coisa que acontece de forma corriqueira, tá? É mais em algumas situações, não é uma coisa corriqueira. Geralmente ela busca a unidade de livre demanda, tá? Garante também aí a assistência do parceiro, né, que é importante. A gente garantir a referência especializada quando precisa. Se eu precisar encaminhar para algum especialista, se precisar encaminhar para o CAPES ou algum outro serviço, por exemplo, né? Garantir aí o plano de parto, né? Discutir os tipos de parto com essa mulher, para ela não entender que só o parto normal é bom ou só a cesárea é boa, né? Ela tem que entender e conhecer os dois para poder decidir também junto com o médico. Ofertar a visita na maternidade ou nas casas de parto normal, né? Isso nesse momento pandêmico tá interrompido, mas geralmente a gente oferta aí a visita, tá? E claro que garantir os direitos dessa mulher aí que são previstos por lei, né? Na pré-consulta, a gente consegue fazer sinais vitais, peso, altura, né? Avaliar a alimentação dela, consegue ofertar grupos de gestante em fase não pandêmica, né? Para elas discutirem, trocar experiências, aí falam de aleitamento materno, vão falar de parto, vão falar do que viram com a gestação, de manchas que podem aparecer, né? Melasma, a linha negra, que é aquela linha que corta a barriga de grávida, vocês já devem ter visto que ela fica escurecida, né? Tudo isso é discutido aí, né, nessa fase de pré-consulta. Na consulta, né, aquilo que eu falei para vocês de revezar, né? Então, uma rotina normal, né, até 32 semanas, passa uma vez com o médico e uma vez com o enfermeiro. A gente vai sempre fazendo, né, testes rápidos, um por trimestre, né? Aquele grupinho, né, de testes rápidos por trimestre, solicita exames, atualiza as medicações, né, sulfato ferroso, ácido fólico, repelente. A gente pode prescrever o paracetamol, Dramin, Buscopan, todas essas medicações que a gestante precisa, a gente pode prescrever. Se ela apresentar corrimentos, a gente também pode prescrever miconazol, metronidazol, tá? Agora, se for uma outra conduta, a gente passa para o médico, tá? Em vias gerais, a gente pode fazer aí toda essa assistência. Vou ter que pegar água, meninos, peraí.
Olha os efeitos colaterais da vacina. Nossa, já tomei a vacina faz tanto tempo. Não dá nem para ser. Isso aqui, eu sempre falo assim, nossa, eu tô tão cansada, hoje eu vou dar aula. Aí chega aqui eu falo mais do que o homem do gás. Pronto. Vamos lá. Aqui tá falando para vocês, né? 15 dias, então quinzenalmente, né, até a 36ª semana, então de 32 a 36, ela vai passando de 15 em 15 dias com o médico. Aí quando ela chega nas 40 semanas, né, até as 40 semanas, de 36 a 40, ela vai passando uma vez por semana. E de 40 a 42, se ela chegar até lá, ela vai passando ali 2 vezes por semana, tá? A primeira consulta é enorme mesmo, a gente sempre reserva de 2 a 3 horários na agenda para a gente conseguir fazer tudo o que precisa, porque ela saindo da nossa sala, a gente leva ela para a sala de vacina e leva ela já para avaliação odontológica, tá? A literatura fala quando necessário, mas a gente preconiza já levar essa gestante, pelo menos, né, na abertura, para que a gente garanta, pelo menos, a avaliação odontológica dela. E aí o dentista desenrola se ele precisar fazer outras intervenções. Tem menina que tem um amolecimento muito grande né, dos dentes durante a gestação, fica fraco, né, por conta de nutrientes também, aí ela pode ter alguma gengivite, fica mais sensível. Então, tem mulheres que precisam de acompanhamento realmente odontológico. Então, a gente já garante lá na primeira consulta que ela faça tudo, tá? Precisa também orientar vacinação. Ela precisa ter sempre, né, a de tétano, a duplo adulto, a hepatite, influenza, febre amarela. Se ela tiver feito, a gente só atualiza, tá? Se não, tem que iniciar o esquema novamente. Com 20 semanas, ela faz esse reforço da duplo adulto, né? Ela faz a DTPA, tá? E a sarampo, cachumba e rubéola é sempre no pós-parto, tá? Então, a gente sempre tria. Elas sempre vão esquecer na primeira consulta. Então, a gente sempre pede para levar na segunda consulta com a gente, para a gente poder atualizar esse calendário vacinal. Se ela não tem nada de calendário vacinal, não tem carteirinha, nada, ela inicia um outro protocolo de vacina, tá bom? Pós-consultas, obviamente, orientações gerais e preventivas, né? Orientar que ela tem que fazer os exames, que ela tem que retornar, onde ela faz os exames, né? Ultrassom, se ela vai para a central de guia, se ela vai fazer particular. A gente sempre vai orientando tudo isso aí no pós-consulta, tá? Aqui são os exames, né? Que a gente pede no pré-natal. Já falei mais ou menos para vocês, mas aqui tem um resuminho. Então, né, na abertura de pré-natal, a gente já pede, eu coloquei aqui para vocês, né? Antes das 20, então, o primeiro tri. A gente pede um hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, VDRL, né? Glicemia de jejum, urina 1, urocultura, IgG e IgM para toxo, né? Pode ou não fazer a coleta do Papa aqui. A gente acaba fazendo mais no segundo tri, por conta do risco de abortamento, tudo mais não é regra, tá? A literatura traz, e o protocolo traz, que pode coletar Papa Nicolau já desde das primeiras semanas. Eu coleto de 20 a 28, tá? Mas dá para coletar antes sem problema, tá bom? E os testes rápidos. É também importante fazer o PPF, que é o parasitológico de fezes, com bizinho direto para ver a relação também com a tipagem sanguínea, tá? E eletroforese de hemoglobina, tá? Todos esses exames são solicitados aí nessa fase, tá? Também é importante a gente ver questão de anemia, né? Dessa menina. No segundo tri, a gente precisa fazer o hemograma, aí se faz ou a glicemia de jejum ou o TTGO. Geralmente a gente pede o TTGO, que é essa curva glicêmica, que é aquele exame que talvez as meninas que já tiveram bebês saibam melhor de entender, que é aquele que faz 3 coletas,
uma em jejum, 1 hora depois e 2 horas depois, né, coletas de exame de sangue, testando depois de tomar um líquido adocicado lá, com sabor de laranja, né? Esse líquido adocicado é para a gente entender o comportamento da glicose no sangue, né, quando estimulado. Então, em jejum e quando estimulado, tá? A gente vai triar aí diabetes gestacional e tudo nesses exames aqui, tá? O TSH, geralmente o médico solicita quando tem alguma queixa, algum problema, ou ele pede aí entre o segundo e o terceiro tri, ele acaba pedindo o TSH, tá? Faz teste rápido também. Não teria necessidade de fazer o hepatite B e C, mas como a gente já vai furar, já fura e já faz os 4, tá? No terceiro tri também repete lá, hemograma, né? Pode repetir, pode pedir sífilis aqui, ó, VDRL, HIV, ou fazendo os testes rápidos, ou pedir a sorologia, tá? Geralmente a gente pede sorologia se deu algum teste rápido alterado. Se não deu teste rápido alterado, a gente acaba mantendo assim, tá bom? A cada trimestre, ela pode fazer um ultrassom obstétrico, geralmente no segundo e no terceiro, no final do primeiro trimestre, no segundo trimestre, o médico acaba pedindo um ultrassom morfológico, que é o mais detalhado, que ele vai falar toda a biometria da criança, né? Tamanho do crânio, tamanho do fêmur, explica a quantidade de líquido amniótico que tem, para a gente entender se não se não tem uma quantidade excessiva ou diminuída, tá? Tudo isso vai se pedindo aí nesse ultrassom morfológico, tá? Mas a gente pode pedir também o obstétrico tranquilamente ou transvaginal, tá? Quando é de pouquinho, né? Quando é de pouquinhas semanas. Importante a gente orientar tudo isso, esses cuidados, com a vestimenta, que ela tem que ser mais leve, não tem que ser apertada, né? Evitar mais jeans, roupas tipo legging de academia, né? Então roupinhas mais soltas, vestido. Orientar o uso de sutiã com alças largas para sustentação. Que a pele e o cabelo podem ficar mais oleosos ou mais quebradiços, por isso a importância de se alimentar muito bem, tomar bastante água. Orienta a saúde bucal, né? Que ela deve ter um sono adequado, viagens muito longas para evitar, né? Moto, essas coisas também a gente orienta a dar uma evitada, principalmente no primeiro trimestre. Trabalho, evitar ficar mudando de turnos ou, né, ter uma rotina mais estável. Às vezes, a gente até consegue, dependendo do cargo dessa menina, da função, né, do que ela trabalha, fazer com que ela troque de setor, ela trabalhe em um outro setor se ela estiver em setor de risco. Por exemplo, nós enfermeiras, né, quando grávidas, geralmente não trabalhamos na parte que tem radiação, né? Então, na parte de exames, de imagem, tudo, geralmente essa menina, ela é remanejada, ou na parte oncológica, né? Vai ficando em outros setores, tá? Relação sexual a gente orienta, né? Evitar se tiver ameaça de aborto ou risco de parto prematuro, tá? Se tiver ensangramento, se tiver aí as membranas, né, do óvulo, né, ovulares aí, ou amnióticas, elas estiverem para romper ou rompidas aí, a gente também orienta a dar uma evitada. Sangramento, dilatação do colo, tudo isso a gente pede para evitar a relação sexual, tá? Salvo isso, pode fazer normalmente. No ultrassom normal, a gente orienta fazer aí toda essa questão de triagem, né? Eu acho que isso aqui a gente falou um pouco com relação ao que ela sente normalmente, né? Avaliar lá se falta, se não tem menstruação, se tem beta positivo, ou se vai precisar, ou ultrassom, tá bom? A gente orienta a avaliar, né, a DUM, que é a data da última menstruação, a altura uterina, e a gente faz aí a regra
de contagem da data provável do parto, tá? Que eu quero ir lá direto mostrar para vocês. Muito bem. Aqui, ó, então, a gente tem o cálculo, né? Que é onde a gente melhor tinha parado aí para falar com relação a isso, né? Que é o cálculo da idade gestacional. O cálculo da idade gestacional, não sei se vocês chegaram a mexer. Vocês chegaram a fuçar na aula? Alguém tentou fazer? Não, Pro. Não? Não. Tá. Então, eu vou explicar como faz, e aí vocês vão tentar calcular e a gente confere amanhã, certo? Então, é assim, ó, porque são 2 tipos de cálculo. Então, tem o cálculo da última menstruação e o cálculo da DPP, que é o da data provável do parto. A DUM é a data da última menstruação, como a gente falou. Então, a gente está usando de exemplo aqui, 5 de março de 2019, tá? E eu tenho como data de consulta 3 de agosto. Então, ela menstruou em março, a última vez, tá vendo? E ela tá passando na minha consulta no dia 3 de agosto. Tá vendo? Do mesmo ano. Para eu calcular, eu tenho que, né, para eu calcular a quantas semanas que essa mulher tá, eu preciso entender quantos dias se passaram desde a DUM, né, desde a data da última menstruação até a data da consulta, tá? Então, eu vou identificar aqui todos esses dias e somar, tá? Tá vendo lá, ó? Some os dias e divide por 7. Então, do dia 5 para o dia 31, que tem 31 dias no mês de março, foram 26 dias passados, né? Eu vou tentar abrir a câmera para vocês verem fazendo a regra aqui do dedinho. Pronto. Regra assim da mãozinha. Vocês estão me vendo? Vocês alguma vez na vida aprenderam a contar os meses por aqui para saber se tinha 38, 30 dias ou 31? Não, pronto. Vocês já aprenderam alguma vez na vida? Então, ó, janeiro, né, onde tem um ossinho, né, a proeminência óssea aqui, ó, janeiro. Aí fevereiro afunda, que a gente sabe que fevereiro tem 28. Março tem 30, abril tem março tem 31, abril tem 30, né? Tudo bem? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então a gente vai contando isso que afunda. Aqui na foto dá para vocês verem, tá vendo? Né? Eles começam lá, janeiro no ossinho, fevereiro no meio, março no ossinho, eles vão contando, tá? A gente vai seguir exatamente assim. Então, vai janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí, julho, conta de novo no ossinho, aí volta, né? Agosto no meio, enfim, tá? Vocês vão seguindo assim. E a gente vai contar. Então, de março, aqui, acompanha a setinha, de março para agosto, a gente vai listar lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Muito bem, né? Começou, a última menstruação dela foi dia 5. Então, 31 do mês de março, menos 5 dias, deu 26. Reserva. Aí, abril tem 30, maio 31, junho tem 30, julho 31, agosto tem... Agosto é quando ela vai passar na consulta. Se são 3 dias, eu ponho exatamente os dias aí que passaram de agosto, tá? Vou somar tudo. Somem aí para ver se deu 151. Somo 26, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31, mais 3 dias. Quanto deu? Vê se deu 151. Deu. Deu? Fiz a conta certa? Sim, Pro, deu 21,57. É 21 e 5 dias mesmo. Isso mesmo. Somou tudo, dividiu por 7, tá? Temos aí as semanas de gestação. Primeiro eu vou ensinar a parte difícil, depois eu ensino a parte fácil, tá bom? Essa parte calculada seria a parte difícil, nem é tão fim do mundo, tá? Mas é assim que calcula.
Aqui tem um exemplo, que é o que eu quero que vocês façam para amanhã. Nesse meu slide aqui, eu tenho ocultado as respostas. Para vocês, eu também só postei a prática. Então, a gente vai conferir em que vocês chegaram amanhã, tá bom? Aí a gente tem aqui algumas datas. Então, vocês vão pensar, ó, considerando aqui o dia da consulta, dia 13 de agosto de 2010, né? Vocês vão considerar isso a data da consulta e vão calcular a DUM aqui e vão calcular as semanas. Se ela tem a DUM dia 3 de fevereiro de 2010, está passando em consulta dia 13 de agosto de 2010, quantas semanas ela está? Tá? Vocês entenderam o exercício? Não, pro. É muito difícil de explicar esse exercício sem ter lousa. Ó, eu quero que vocês calculem quantas semanas de gestação está essa mulher, certo? A gente não calculou aqui quantas semanas de gestação tá a mulher? Deu para entender isso aqui? Sim, Pro, mas, por exemplo, aqui você colocou a data da última menstruação e a data da consulta, e lá é a mesma data para os dois? Vocês vão usar uma data padrão de consulta. Só vai mudar a DUM. Tá bom? Não entendi. São 5 pacientes diferentes passando no mesmo dia do médico. Você vai calcular os dias. Exatamente. Isso mesmo. São 5 mulheres diferentes, 5 pessoas diferentes, 5 mulheres diferentes, cada uma com uma data de menstruação diferente, tá? Por acaso aí do mesmo ano. E todas estão passando em consulta com o enfermeiro, né, Ale? Vamos puxar a sardinha por nós. Todas estão passando em consulta com o enfermeiro no dia 13 de agosto. Eu quero que vocês calculem, a partir de cada data de última menstruação, quantas semanas a mulher tá. Ah, agora eu entendi. Eu achei que era para marcar uma alternativa. Ah, não Não, é. só tem que ver se 2010 é bissexto. Para resolver cada uma dessas alternativas, é isso. Pode calcular como 28 dias, tá bom? Não precisa calcular como 29, não. Fevereiro. Tá? Então, vocês vão fazer isso depois, tá? Porque vocês precisam treinar. Vocês têm que ver a aula, ler isso aqui, fazer na mão, né? Para quem pegou rápido, ok. Eu sou mais lenta de conta. Então, eu tenho que pegar esse slide, pôr no papel, né? Calcular bonitinho, e aí consigo fazer os demais. E aí eu quero que vocês façam isso para a gente discutir quantas semanas a gente vai achar de cada uma dessas mulheres aqui, tá? Da mulher A, da mulher B, da C, da D e da E. Melhorou? 31 é sempre em cima, no osso, e os de 30 é sempre embaixo, é isso? Sempre no meinho. Exceto fevereiro, que tem 28. Que é embaixo. Isso. Tá bom? Isso vocês vão se divertir para amanhã, para a gente conferir. Aí tem outra conta, porque, né, a vida é feita de contas. Essa parte aqui de cálculo de semanas de gestação, de idade gestacional, vocês entenderam? Quer que eu repito aqui? Sim. Sim, entendi. Sim, repete. Repete, Pro. Sim, repete, ó. Então, a mulher, ela chega pra gente com a data de última menstruação. Nesse exemplo aqui, ela menstruou a última vez no dia 5 de março de 2019. Certo? Muito bem. Quando que ela está passando na minha consulta? Ela está passando comigo lá na UBS no dia 3 de agosto de 2019, né? Então, ela menstruou em março e vai passar comigo em agosto. Aí eu preciso contar quantos dias passaram-se desde quando ela menstruou a última vez até o dia da minha consulta e vou dividir esse valor por 7 para entender qual a idade gestacional dessa mulher, para eu entender quantas semanas de gestação ela está, tá bom? Para eu contar isso, eu uso essa regra aqui, ó, tá? Chama isso aqui, essa regra de Naegeli, ok? Essa regra aqui
né, de contar os dedinhos. Por isso que tem a foto aqui. Então, a gente sempre vai contar na proeminência óssea 31 dias, e no meinho a gente conta 30 dias, exceto fevereiro, que a gente vai contar como 28. 28 num geral, tá? Né? Se for... Eu não entendi esses 3 dias aí em agosto. Qual é a data da consulta? Data da consulta, deixa eu ver. A data da consulta é 3 de agosto, né? Então, quantos dias de agosto passaram até a data da consulta? Ah, tá, entendi. Entendeu? Dia 1º, 2, 3. É 3 dias só, né? Por mais que agosto tenha 31 dias, passou 31 dias até a data da consulta? Não, ela passou só 3 dias, porque é dia 3. Ah, tá, agora entendi. Isso, por isso que aqui eu vou somar só 3 dias, tá? Okay. E não esquece que eu vou dividir por 7. Na conta, acho que eu tinha feito aqui para ver as vírgulas, dá 21,57, tá? Eu posso considerar 21 semanas e 5 dias ou 21 semanas e 6 dias, né? Se eu for arredondar, tá? Se a gente considerar uma casa depois da vírgula, 21 semanas e 5 dias. Vocês entenderam que tem que ir contando aqui, ó, o ossinho e o espacinho. Eu queria lousa agora, mas não tem, tem que ser aqui. Ossinho e espacinho. Entenderam? Vai contando o ossinho, ossinho e espacinho. Então, tá bom. Muito bem. Então, isso é o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão usar uma data de consulta padrão, certo? Vão usar dia 13 de agosto e vão calcular com cada DUM qual é a idade gestacional de cada uma, tá? Eu quero aqui a idade gestacional. Quantas semanas ela tá no dia da consulta, que é dia 13. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Pro. Vou passar para a próxima conta, então. Tá bom. Tá? Muito bem. Para calcular a data provável do parto, né? A gente precisa calcular aí, estimando quando que ela vai parir a partir da DUM, que é a partir da data da última menstruação, tá? Esses dois tipos de cálculo caem demais em concurso, em provas, tá? Para passar de enfermeiro, né? Então, vocês precisam pegar muito bem esse esquema de como calcular, tá bom? Para calcular, né, a data provável do parto, a DPP, tá? A gente precisa ler a regra aqui, ó. Né? Então, a gente vai considerar 28 dias, né, do intervalo da menstruação, vai considerar o primeiro dia como a data da última menstruação. Muitas meninas confundem e acabam falando o 5º dia, que foi o último dia da menstruação, mas não é. A gente considera a DUM, a última menstruação, como o primeiro dia que ela menstruou daquele mês. Então, por exemplo, se ela menstruou dia 10 de março, né, o primeiro dia da menstruação foi 10 de março, então a gente vai considerar esse dia como a última menstruação, tá? Aqui, para a gente identificar, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Se ela não sabe a data, a gente pode utilizar esse padrão aqui, né? De 5, 15, 30 dias, como início, meio e final do mês. Se ela não sabe exatamente quando foi, né? Às vezes ela não fala assim, foi dia 13, foi dia 12, né? Se ela não sabe, ela vai falar para mim, foi começo, foi meio ou foi final do mês. Para a gente calcular isso na consulta. Se tiver tudo errado, depois a gente calcula com a idade gestacional do ultrassom, porque às vezes ela não sabe mesmo, ela deu a data errada, tá? Mas a princípio a gente calcula dessa forma. Como é que eu vou demonstrar isso tudo para vocês aqui? Vamos ver se eu consigo, ó. No segundo passo, o que eu vou fazer? Né, com a data de menstruação, eu vou acrescentar 7 dias, né, ao primeiro da última menstruação. E eu preciso pensar que se ela menstruou
De fevereiro até março, eu vou acrescentar mais 9 nos meses. E se ela, se o mês que ela menstruou foi de abril a dezembro, eu vou diminuir mais 3, né, nos meses e acrescentar mais 1 no ano do resultado. Parece super difícil, mas não é. Tá? Vou tentar mostrar aqui para ficar mais fácil. Bora lá, acompanha aqui. A menina me falou da última menstruação dela, que foi dia 13 de fevereiro de 2012. Tá bom? Essa foi a data de última menstruação dessa mulher. Lembra que eu falei? Vai ter que acrescentar 7 dias ao dia da última menstruação. Então, acrescentando 7 dias ao dia da última menstruação, tá? Então, 13 mais 7 deu 20. Muito bem. Isso é com relação ao dia. Com relação ao mês, lembra? Ou vai ser mais 9, ou vai ser menos 3, tá? Mais 9 é quando for de fevereiro, né? Janeiro, fevereiro e março. E menos 3 quando for de abril até dezembro. Nesse caso, foi o quê? Foi fevereiro, certo? Então, eu vou acrescentar mais 9. Por isso que aqui tá 2 mais 9, que deu 11, certo? Como deu aqui 20 e é de fevereiro, e o mês de fevereiro deu 28 dias, né? Então, aí, a data da mulher de última menstruação, né? A data dela, né? No dia 13, e foi em fevereiro, a gente vai considerar que, então, essa mulher tem uma data provável do parto do dia 20 do 11 de 2012. Vocês estão vendo que aqui ele pedia para acrescentar mais um ano do resultado se a gente ultrapassar os dias do mês. Será que vocês estão entendendo? Porque é tão ruim explicar assim sem na lousa, mas eu estou me esforçando. Não, tá tranquilo. De verdade. Eu entendi, Pro. Tô entendendo também. Tô achando meio bugado. Lendo as mas regras eu vou rever. ficou mais fácil. Certinho. Dá o quê de mês certinho? Vai dar 9 meses, né? Certinho. Isso, exatamente. Então, vocês estão vendo que ele vai acrescentando. Precisa ler a teoria e tentar fazer. Não tem outro jeito de aprender, né? Precisa pegar os dados e tentar ir jogando no Acho papel. que eu tô pegando. Recapitulando, ó. Então, quando essa mulher faz, né, a menstruação dela é de janeiro até março, né? Eu vou acrescentar 9 no mês, né? O 7 aqui no dia é sempre 7. É no mês que muda, tá? 7 é sempre 7 aqui no dia. No mês, é sempre mais 3 ou menos 3. Se for até março, é mais 3. Se for de abril a dezembro, é menos 3. Mais 9, menos 3, tá? Muito bem. Oi. Porque ele é difícil de calcular mesmo, assim, aleatório, virtual. Vamos supor, a minha menstruação, quando eu engravidei do Pedro, foi dia 5 de dezembro. Vamos lá, peraí. 5 de dezembro. De quando? 2016. 2016. Não, 2015, né? Porque ele nasceu em 2016, 2015. Muito bem. Aí a gente precisa calcular. Então, eu tenho que colocar quanto aqui no dia? Qual que é o valor que eu ponho no dia? 5 mais 7, não é isso? 5 mais 7. Perfeito. 5 mais 7 dá quanto? Ixi, Maria. Ai, meu Deus. 12. 12. Muito bem. Para eu saber o cálculo do mês, se eu vou pôr mais 9 ou menos 3? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3.
bem. Então, vou pôr lá, Então, menos 3. Menos 3. Tá? Que vai dar 10, né? 9. 10, 9. Certo? De... Aqui era É um 2000, ano a mais. né? É, 15. Vou acrescentar aqui um ano a mais. 2016. Então, 2016. Por quê? Porque passou, né? A gente passou dos meses lá de abril a dezembro. Então, eu tenho que colocar 2016. Quando que o seu filho nasceu? 29 de agosto. Antecipou mega, né? Não fez 40 semanas. Acho que nasceu de 38 e 7, se eu não me engano. Isso, não fez 40 semanas, né? Mas, em geral, essa seria a sua data provável de parto, tá? Eu entendi. Pelo menos eu entendi mais ou menos o cálculo. Entendeu? Porque eu só sei rabiscar com esse trem aqui. Muito? Vai muito a questão de ser, pode ser prematuro, né? Pode ser mais tardio, depende muito também, vai variar. Isso. Mas a gente vai ter uma data provável, né? Por isso que ela chama DPP, data provável do parto, né? Em teoria, se ela menstruou certinho, né? A última menstruação dela foi exatamente 5/12, provavelmente ela daria luz aí, né? Dia 12/9. Mas ela foi 29 de agosto? 20 de agosto. Isso, adiantou aí algumas semanas por conta, né, que ela entrou em trabalho de parto antes, né, de 38 semanas para frente, até 42, ela pode entrar em trabalho de parto. Mas a gente tem uma prévia aí, vocês estão vendo que não foge, né? Ela não ia parir aqui em abril, né? Ela ia parir ali perto, ou final de agosto, ou comecinho de setembro, tá? Essa data que você coloca é 40 semanas? Exatamente, ela é padrão. Tá, ela é para 40 semanas. Tá bom? Tá bom, obrigada, pronto. Nada. Esse é um exemplo fácil, tá? Aqui tem um exemplo um pouquinho mais difícil. Bora lá. Então, a última menstruação da mulher foi 23 de maio de 2012. A gente sabe que na data, no dia, a gente faz o quê? Acrescenta mais 7. Tá bom? Certo? Mais 7. E aí a gente tem o valor de 30, certo? Muito bem. No mês, né, a gente vai olhar lá. Não é janeiro, fevereiro e março. Então, né, se tá entre abril e dezembro, eu vou fazer o quê? Tirar Menos 3. Menos 3. Muito bem, tá? Aí você fala, mas não deu 30/2 de 2013. Não deu essa data aqui, ó. Concorda que não deu? Por que não deu? No fevereiro não tem 30 dias, né? Perfeito. Se fevereiro não tem 30 dias, então eu tô vendo que o mês aqui, né, eu preciso entender que mês que é. Então, eu sempre vou olhar. Se deu mês 2, né, que seria fevereiro, né, eu tenho que entender que ele tem o quê? 28 dias. Então, vou pegar o 30 menos 28. Certo? 28 menos 30 dá? 2. Muito bem, tá? Como eu passei, né? Como foi passado aqui esses dias, eu preciso acrescentar mais um aqui no mês, porque ele passou de um mês. Então, eu vou jogar mais um aqui. Tá? Então, 2 mais 1, 3. Por isso que a data provável aqui do parto é 2 de março de 2013. Tá? O ano era 2012, jogamos mais um, 2013. Difícil?
Olhando agora, parecia bem mais fácil. Sério. É um pouco difícil. É um pouco difícil esse, né? Mas, ó, Eu acredito que é só estar atento aos dias do mês também. isso, exatamente. Tem que ficar atento aos dias do mês. Eu tentei fazer bem passo a passo, tô tentando calcular aqui com vocês para vocês verem, para a gente fazer o exercício amanhã. Entendeu? Porque eu queria fazer essa parte aqui bem específica, só a gente conversando sobre isso para vocês treinarem para amanhã. Porque aí amanhã a gente só vê as contas, se vocês conseguiram chegar nos resultados, tá? Então, recapitulando. Esse mês aqui é o mês de maio, muito bem. Então, sempre vou acrescentar no dia 7 dias. 7 dias deu 30, dia 30. Muito bem. O mês, né, de abril a dezembro, eu vou tirar 3. Então, 5 menos 3 é 2. Mas eu não tenho... E vou acrescentar um ano aqui, né? 1 no ano. Então, de 2012, vamos para 2013. Eu não tenho de 30 dias em fevereiro, certo? Então, eu vou pegar 30 menos 28 e vou tirar o dia que sobra, que vai ser 2. Como eu passei um mês, eu vou jogar mais um aqui no mês. Então, mês 3. Então, vai ficar dia 2 de março de 2013, que é exatamente o que a gente chegou aqui, ó. 2 de março de 2013. Parece chato, difícil, mas não é. Por isso que vocês têm 50 milhões de datas para calcular a data provável do parto. Tá bom? Vocês vão testar desde coisas de começo de mês até final de mês, né? Final de ano. Né? Datas do início do mês e datas do final do mês, para a gente testar tudo. Então, eu quero que vocês calculem, e aí eu vou chamando e vocês vão falando para mim que vocês chegaram amanhã. E aí eu tento abrir no Word para a gente fazer a conta, tá bom? Tudo bem, povo? Tá bom. Tá bom, Pro. Mas deu para entender, gente, a essência das contas? Sim. A gente vai ter certeza amanhã. Isso, tá? Porque eu quero que vocês testem, porque provavelmente vai cair uma questão na prova disso, certo? Certo? Certo. Então eu quero que vocês estejam dizendo. Né? Isso vai ter a resposta lá? O quê? Já vai ter a resposta na questão? Não vai ter a resposta. Eu tenho a resposta aqui nos slides, né? Mas eu não vou dar ainda. Tá ocultado. Só para vocês não verem mesmo. Então é isso que eu quero para amanhã, tá bom? Vocês se divertindo com continhas. Tá? Muito bem. Para a gente finalizar essa aula aqui, né? Queixas mais comuns na gestação: enjoo matinal, queimação, que é essa pirose, dor, né? Dor lombar, né? Lombalgia, varizes, hemorroidas, excesso de micção aí, né? De urina, polaciúria, constipação, flatulências, corrimento e cãibra. São queixas muito comuns na gestação, tá bom? Fatores de risco, né? A gente sempre vai olhar fator idade, né? A gente vai olhar a questão de hipertensão, a gente vai olhar se ela teve abortos, se ela já pariu muitas vezes, se ela nunca pariu, né? A gente vai olhar se esse bebê que ela teve foi menor de 2 quilos, ou se for maior de 4 quilos, né? Fator RH negativo, se ela teve algum problema de infertilidade ou de esterilidade, se ela teve um crescimento restrito desse bebê, malformação. Tudo isso são fatores de risco na gestação que podem agravar aí essa futura gestação, né? A próxima gestação ou a gestação atual. Por isso que ele tá entendendo aqui, ó, como antecedentes obstétricos. É tudo que ela já deve ter passado que é relevante para nossa consulta de um pré-natal habitual ou de um pré-natal patológico, tá bom? Outras doenças também que são importantes, né, a gente evidenciar.
problema renal, cardiovascular, né, pneumopatia, enfim, todas essas doenças aqui, diabetes, hipertensão, anemia, todas essas doenças a gente precisa levantar. E também não esquecer das doenças aqui entendidas como mentais, né? Então, as doenças em sofrimento mental são muito importantes para a gente discutir, dar relevância para isso e avaliar, tá? Gemelaridade também é uma coisa importante, né? O intervalo entre uma gestação e outra, se é menor de 1 ano, também é importante a gente destacar aí no pré-natal, tá bom? Acho que eu falei tudo aqui. Né? Hemorragias, enfim, né? Doenças obstétricas. Aqui são antecedentes e aqui são na gravidez atual, tá bom? Então, tudo isso a gente tem que levantar. Esses dados, tanto de obstétricos antecedentes e da gravidez atual, tem no cartãozinho de gestante, tanto na folha única quanto na caderneta, tá bom? Que serve uma colinha aí pra gente ver, né? Pouca quantidade de líquido amniótico ou muita quantidade de líquido amniótico. Tudo isso também a gente vai olhar nessa questão da gravidez atual, tá bom? O líquido amniótico, então, é ele que dá suporte para o desenvolvimento do bebê, né? Vai proteger esse bebê, vai dar ajudar, né, no desenvolvimento muscular, respiratório, na maturação do pulmão, né, no desenvolvimento do trato gastrointestinal. E pouco líquido, que é o oligodrâmino, né, ou oligoâmino, enfim, tá? A questão de ter pouco líquido pode ocorrer por conta do uso aí inadequado ou exacerbado de antihipertensivo e anti-inflamatório, tá? Por isso que o uso de medicamentos é só de forma assistida, tá? Pode dar complicação como desidratação, alteração na placenta, malformação, tá? Problema renal, pode ter vários problemas aí por conta de pouco líquido, tá? Muito líquido, né? O líquido excessivo também pode ser ruim, tá? Pode ser por conta de diabetes, né? Diabetes gestacional, anemia, gemelaridade, e pode causar parto prematuro, descolamento da placenta, né? Prolapso de cordão, que é o cordão enrolar em volta, né, do pescoço do bebê, né? Pode ter menos tônus no útero, né? Menos contração, menos tônus no útero, menos força, que é essa atonia uterina, má posição fetal, tá? Tudo isso pode levar aí a questão de muito líquido, excesso de líquido, que é o polidrâmino, tá? Então, essas questões também são muito importantes de ser avaliadas. Quando pede ultrassom morfológico, a gente consegue entender a quantidade de líquido, se está dentro do esperado, ou se está abaixo, ou se está a mais do esperado. Bom? As medicações que a gente orienta, né, geralmente são o sulfato ferroso, tá? Ácido fólico até a 12ª semana de gestação, repelente, né, não é um fármaco em si, mas para a gente proteger essa mulher de dengue, zika, chikungunya, tá? São esses 3 que a gente sempre passa. Paracetamol é uma coisa que ela pode tomar, mas se dor ou febre, né? Dramin ela pode tomar se ela estiver muito enjoada, e Buscopan se ela tiver muita cólica, muita dor abdominal, tá? Mas eu sempre oriento, você sempre deve orientar se ela tiver realmente muita dor, muita cólica, né? Porque não deve ser uma coisa que ela deva usar de larga escala, tá bom? Né? Por quê? Porque a maioria dessas medicações, elas ultrapassam essa barreira da placenta, né? E elas podem levar aí a várias anormalidades, tá? Várias malformações. Então, a gente orienta fazer o uso das vitaminas, né? Principalmente o ácido fólico aí para a formação do tubo neural, tá? Que a gente orienta aí, né, até 12 semanas, mais ou menos, tá? Se essa mulher estiver planejando, ela consegue tomar 3 meses antes esse ácido fólico, se ela estiver planejando uma gestação, tá? Mas na gestação a gente orienta até a 12ª,
tá? E o sulfato ferroso, para evitar a anemia, né, a gente orienta que essa mulher tome durante a gestação todinha e até no pós-parto, né, quando ela estiver amamentando, tudo, para dar essa suplementação aí de ferro e ela não ficar anêmica, tá? Chega! Falei muito. É isso. Não quero manter minhas anotações. Descarta. Não rabisca minha aula. Tá? Os resultados estão aqui, ó, ocultadinhos para vocês. Que eu mostro amanhã. Tá certo, então. Valeu, professora. Tchau, boa noite. Nossa, Jonathan, que desespero de ir embora. Vou jantar, ué. Eu também. Tá na hora. Deixa eu baixar. Deixa eu baixar a lista de presença. Fica aí. Ô, professora, mostra aí aquele slide lá com a... Eu ainda vou descer. Aquelas últimas questões lá. Você faz o quê? Desculpa? Mostra aquele slide das últimas questões lá do... Pra eu copiar, Mandei no grupo. Eu mandei no grupo. Ah, mandou? Valeu. Mandou. Tá no AVA também, viu? As questões eu botei no AVA. Só não botei as respostas. Porque tem uns AVAs que eu não estudei. não tá bom. O que vocês falaram da aula? O AVA não está Tem bem. alguns AVAs. Ah, às vezes não abre. Mas se vocês não conseguirem pegar, me avisa que eu mando os slides pro Felipe. Todos? Tipo, todos? Não é o ideal, né? O ideal é vocês pegarem no AVA, mas se ele tiver com problema... Literalmente todos, né? Até o que tem as respostas. O da resposta eu mando amanhã. Tá bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, que eu falei muito. Vão descansar.